Depois de ter visto a vitória dos Dolphins em cima dos Jets por 30-0 agora há pouco, eu comecei a me perguntar, seria essa uma das piores performances ofensivas da história, cara? Porque foi muito ruim. E aí eu fui pesquisar, achei interessante, quero falar pra vocês, porque quer saber de uma coisa? Nem perto! Como já teve ataque ruim nessa NFL, a gente vai ver os 5 piores depois da vinheta. Go, baby! You're great. Awesome. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golden Sports. Vou deixar aí embaixo o link do site que eu vi isso daí, que tem até mais, tem 12 das piores performances. E é muito triste porque nessas 5, o Denver Broncos tá 2 vezes, cara. Isso é uma sacanagem, até porque o Denver Broncos esse ano sofreu de uma derrota de 70-20, então isso realmente é muito complicado. Mas aqui, o objetivo é ataques que foram tão mal que não produziram nada. Não é necessariamente 73-0, 71-20, qualquer coisa assim. O quinto pior foram os Broncos em 1966. Mickey Slaughter, caraca, Slaughter, fez 0 de 7 passando a bola. E aí o John McCormick entrou porque tava muito ruim pro nosso Mickey. E aí ele fez 2 de 13 para menos 1 jarda. E aí esse Broncos conseguiram correr 33 jardas e perderam de 45-7 pro Houston Oilers e ainda assim cederam 5 jardas em sec. Como pode um time fazer apenas 26 jardas no jogo inteiro? 26! É um pouquinho mais de um quarto de campo no jogo inteiro. Mas não foram os únicos, porque em 2004 o Cleveland Browns enfrentando o Buffalo Bills fez apenas 26 também. Numa derrota de 37-7, os quarterbacks, esses são mais conhecidos, Luke McCown e Jeff Garcia, jogaram pelo Cleveland Browns, combinaram 9 de 21 passes completos, até melhor, para 67 jardas. Pô, não foi tão ruim assim. Mas eles perderam 70 jardas em sacks. 70 jardas em sacks! E ainda correram 29 jardas, então só assim pra eles terem positiva. Será que alguém vai ter negativa? Vai. Chicago Bears em 1981. É mais bizarro porque esse mesmo Chicago Bears em 85 teria a melhor defesa, talvez da história da NFL e ganharia o Super Bowl. Mas em 81 o ataque estava pífio e os Bears tiveram apenas 24 jardas num jogo contra o Detroit Lions. Eles correram 44, o que foi bom, e conseguiram passar para 71, mas a história é parecida com as outras. Foram 61 jardas perdidas em sec. Olha como a defesa pode mudar completamente o ataque do jogo, né? Lembra que eu falei que o quinto lugar eram os Broncos, mas eles tinham mais uma que era pior ainda? Pois é. Em 66, eles tiveram 26 jardas totais, que foi o pior da NFL durante um bom tempo. Pois em 67, eles conseguiram superar isso apenas um ano depois contra o Oakland Raiders. Primeiro, aqui tudo deu errado. Placar final 51-0 para Oakland. Mas o mais impressionante, o ataque dos Broncos teve apenas menos 5 jardas totais. Menos 5! Foram apenas 2 passes completos para 17 jardas. Pô, até que não é tão pouco assim, né, se a gente for pensar. Mas a bizarrice é 17 jardas... Só que aí o ataque conseguiu correr 48. Golem, não é possível. Como é que eles ficaram negativos? Pois é. Eles fizeram 65 jardas totais. E os sacks, 70 jardas. Foram 70 jardas em sack. Imagina isso por um segundo, cara. O cara dá um drop back ali de umas 7 jardas. Ele tem que ter feito isso 10 vezes numa partida inteira. Menos 5. Tem como ser pior que isso? Tem. 1979, Seattle Seahawks. Eu fico até triste, cara. Eles bateram o recorde desse Denver Broncos, fazendo menos 7 jardas totais na partida. Partida entre Seahawks e Rams, uma derrota de 24-0, em que o Seattle conseguiu passar 25 jardas, correr 23, o que já é pouco, mas ainda o pior, né? Conseguiram perder 55 jardas em sacks, ficando assim com menos 7 jardas totais na partida. Na época, o quarterback do time era o senhor Drew Hill, do Rams, e o quarterback do Seahawks, cara, era Jim Zorn. Ele teve 2 passes completos em 17 tentativas e chegou em apenas 25 jardas, sendo sacado 6 vezes. E até hoje esse é o pior jogo de um ataque na história da NFL.
O que é mais bizarro é que na temporada de 79 ninguém tava muito bem entre esses dois times. Os Rams estavam 5-5, os Seahawks 4-6, mas naquela temporada os Rams terminaram 9-7, ficaram em primeiros na sua divisão. E aí, é claro, né? Como poderia ser diferente? Chegaram ao Super Bowl. Parece que essas narrativas sempre acontecem. Mas perderam, tá? Foram pra rodada divisional, onde ganharam por 21-19. Depois foram pro final de conferência contra os Buccaneers, ganharam de 9-0. Cara, essa defesa do Rams era absurda em 79. E aí, no Super Bowl contra os Steelers, não tem jeito. Essa época era dos Steelers, 31-19. Golin, não tem jeito. Uma defesa boa assim, ela deve ser uma defesa conhecida na NFL. E era. Na verdade, era o finalzinho dela. Nas décadas de 60 e 70, os Rams tiveram uma das unidades defensivas mais fortes da história da NFL, a chamada Fearsome Foursome. Eram 4 jogadores absolutamente fantásticos que compunham essa linha defensiva espetacular. Eles eram os defensive ends Andy Robustelli e Jim Katkevich, e os tackles Rosie Greer, né, provavelmente, e o Dick Modzelewski. E aí, já em 1957, um jornal em Nova York chamou eles de Fearsome Foursome, que é um trocadilho aí querendo dizer tipo quarteto do medo, alguma coisa assim. Mas como eu disse, isso foi em Nova York em 57, porque esse mesmo Rosie Greer acabou indo para os Rams em 1963 para se juntar a Lamar Lundy, Marilyn Olsen, Deacon Jones. Absurdo. E assim, os Fearsome Foursome agora eram de Los Angeles. Na época era Los Angeles. E apesar de já ter tido outras Fearsome Foursome antes, essa daí se tornou a maior. O Dick Butkus, um dos maiores jogadores da história dos Bears, falou que essa era a linha mais dominante da história do futebol. E justamente foi essa fase do Fearsome Foursome que chegou em 1979 e deu muito medo no Seattle Seahawks, provocando um jogo de menos 7 jardas totais e chegando ao Super Bowl. Espetacular. Se você gostou, deixa o gostei, se inscreve, a gente se vê no próximo vídeo.